Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém. Vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias na última página do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler todo este grande capítulo, né? 6 versículos. Malaquias capítulo 4, verso 1 ao verso 6. E hoje, assim, vamos nos despedir dos profetas menores depois de 2 anos e 6 meses de uma jornada, né? Irmãos, lembram lá no início, quando começamos lá em Oséias, falando a respeito do profeta, da sua mulher adúltera. Passamos por uma jornada pré, durante e pós-exílio babilônico. E hoje nós estamos aqui, nos despedindo, encerrando. Deus vai entrar aqui num espaço de 400 anos sem falar, né? Então vamos ver as últimas palavras reveladas antes desse silêncio de 400 anos, né? Geralmente as pessoas falam que as últimas palavras de alguém em vida são as mais importantes, né? As pessoas precisam prestar bastante atenção, né? E Deus vai ficar um longo período aqui em silêncio, sem falar nada com ninguém, né? Sem revelar sua palavra a ninguém, né? Depois disso, só lá na frente, quando João Batista se levantar como profeta de Deus, né? Malaquias capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Pois certamente vem o dia, ardente como o quê? Hoje fez calor, não fez? Imagina uma fornalha acesa, queimando. Veja só, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo, a minha tradução diz, cura em suas asas, outras vão dizer salvação em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Ou misericórdia? Queridos, quero começar essa última meditação nossa neste livro e na série dos profetas, falando a respeito de um grande perigo, uma grande ameaça que ronda o coração das nossas igrejas. Isso já não é de hoje, já faz alguns, vamos dizer assim, alguns séculos, né? Um deles é o secularismo, ou fruto do liberalismo teológico, né? Que traz uma frieza espiritual, mina a autoridade da palavra de Deus como uma verdade absoluta, né?
E isso, de certa forma, tem invadido muito as nossas igrejas e tem distanciado o coração de muitos crentes da palavra de Deus. Este secularismo tem feito com que muitas pessoas deixem de acreditar em verdades absolutas que a palavra de Deus traz e que são vitais para a nossa jornada cristã aqui na Terra. Outra grande ameaça paralela a essa é o relativismo. O relativismo, ele muitas vezes se confunde com o secularismo, porque o resultado ele é muito semelhante. Ele faz com que muitas pessoas olhem para a palavra de Deus com um olhar de que talvez algumas verdades sejam aplicáveis à nossa vida e que de fato possam acontecer, mas outras talvez nem tanto assim. Talvez dependa de um outro olhar, né, de uma outra interpretação. Alguns tentam literalizar algumas passagens bíblicas, ou seja, interpretando-as como literais. Outras vão alegorizar outras passagens, né? Vão tratar como mitos, né? Como fábulas ou metáforas, né? Textos que talvez precisam ser tratados como literais e com um peso maior. Mas todos esses problemas, queridos, eles conduzem a igreja numa mesma direção. Uma direção de frieza espiritual e, sobretudo, de um destemor a Deus. Percebe como que muitos cristãos acabam se permitindo andar nesse mundo um padrão de vida bem mais negligente, mais omisso, mais frouxo em relação à santidade, à obediência à palavra de Deus, muito em função dessas sedições, né? Eles vão cedendo a essas pressões do secularismo, do relativismo, e as pessoas vão passando a olhar a Bíblia de uma forma mais amena. O impacto vai se tornando cada vez menor em relação à palavra de Deus. Isso faz com que muitas pessoas comecem a adotar um padrão de vida que não lhes incomoda mais, como antes incomodava, certo? E isso é interessante, né? Quando nós olhamos há um pouco tempo atrás, nós passamos por um grande evento histórico, mundial, né, que foi a pandemia do Covid-19. Né? E logo quando estourou a pandemia, vieram as quarentenas e as igrejas fecharam as portas e nós fomos impedidos, né, de nos relacionar, de estar no convívio social. Né? A gente saía de casa para ir numa padaria ou no supermercado, a gente saía na rua parecendo um suspeito, né? Um criminoso. Alguém podia estar olhando para nós e vendo a gente andando na rua e achar que a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? O medo de alguém estar na janelinha olhando assim e falar, ó, fulano está na rua andando, né? Como se fosse uma coisa errada. Obrigado, minha irmã. E diante desse cenário, esse novo, houve uma expressão muito utilizada, né? Que era o novo normal. Né? Lembra disso? O novo normal. E aí as pessoas diziam para nós, né, que nós deveríamos nos acostumar com esse novo normal. Porque talvez nós não viéssemos a mudar. Talvez esse veio para ficar, essa rotina, essa maneira de viver, de encarar a vida. Talvez ele tivesse vindo para ficar e a gente deveria se acostumar com isso. Né? E nós então oramos a Deus. Talvez eu não estava aqui em Três Pontas nessa época, né, mas eu imagino que os irmãos oravam a Deus, clamavam ao Senhor para que houvesse, através dessa circunstância tão terrível, né, obrigado, minha irmã, através dessa circunstância tão terrível que o mundo estava passando, que a igreja do Senhor passasse por um despertamento espiritual. Né? As pessoas aproveitassem essa circunstância difícil para que elas orassem mais, para que elas lessem mais a Bíblia, né? Para que talvez a falta das reuniões coletivas pudesse, ao final de tudo isso, trazê-los todos de volta, né? Fazer com que houvesse um grande avivamento, um grande despertamento no coração da igreja. E talvez nos primeiros dias as pessoas pudessem fazer isso, como é de costume, né? Qualquer pessoa que passa por dificuldades ou por grandes dificuldades na vida, elas geralmente tendem a recorrer mais a Deus, a orar mais, a pedir oração para o vizinho, né? E a buscar mais a Deus.
Mas quando as coisas começaram, a poeira começou a assentar, né? As coisas começaram a normalizar de novo, né? Nós começamos a perceber que já não era mais necessário andar de máscara, né? As vacinas já estavam aí, as políticas estavam, né, ainda à flor da pele, mas o tempo foi passando e as coisas foram passando, né, também junto com o tempo, né? E o que a gente logo percebeu? Que o velho normal voltou, né? O novo normal foi embora e o velho normal voltou. Né? Onde as velhas práticas, né? A velha rotina que havia ficado lá atrás, né? Passou a ressuscitar, a ressurgir no meio das pessoas. De maneira que nós voltamos àquela velha vida, como a gente sempre viveu antes. De orar pouco, de ler pouco a Bíblia, de ir pouco na igreja, né? E logo a gente percebeu isso, queridos. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós percebemos, queridos, algo muito semelhante. Um povo que passou por um período de cativeiro, depois eles saíram do cativeiro, vieram todos empolgados para a reconstrução do templo, logo vieram os desafios, os obstáculos, logo eles foram esfriando com isso. Depois os profetas de Deus vêm e chamam a atenção, alertam o povo vem e se conserta com Deus, né? Vai lá, reconstrói o templo, faz as reformas espirituais que eram necessárias, reúne o povo em praça pública, lá em Esdras, Neemias, né? Leem a palavra de Deus coletivamente, todos em pé, aquele grande avivamento, né? As pessoas buscando a Deus, mas o tempo vai passando, Deus faz promessas para encorajar, para reacender a esperança no coração dessas pessoas, mas 100 anos se passaram, até chegar aqui em Malaquias, até chegar no final do Antigo Testamento. E o que a gente encontra aqui é um povo frustrado, um povo decepcionado, porque aquelas promessas passaram 100 anos e nada aconteceu. Eles começaram a olhar para a vida das pessoas lá fora, no mundo, e viram que o arrogante, ele prosperava, que o ímpio, ele passava ileso, impune, por aquilo que fazia contra o povo de Deus, e que Deus não fazia nada, que muito mais parecia Deus ter prazer na maldade dos inimigos contra o povo dele, do que defender o seu próprio povo. E esse povo começa a levantar graves acusações contra Deus, o coração deles começa a se virar contra o Senhor novamente, mais uma vez, como no passado, né? Quando a gente vai lendo os profetas, querido, especialmente o Antigo Testamento, o livro de Juízes, Reis, Crônicas, a gente tem uma expectativa de que esse povo ele vai aprendendo as lições com o passar do tempo e eles vão renovando, né, o conserto, a aliança, vão se arrependendo dos seus pecados e vão buscando cada vez mais a Deus. O desejo do nosso coração, sempre quando a gente vai ler um livro de história, é que a gente sempre chegue na última página do livro e encontre aquela famosa frase, né, e viveram felizes para sempre, né? Esse é o desejo do nosso coração. Mas quando nós chegamos ao final do Antigo Testamento, nós encontramos um cenário bem diferente. Ao invés de um felizes para sempre, nós estamos encontrando aqui um povo ainda duvidoso, vacilante, um povo de coração incrédulo, de coração duro, desconfiando ainda de Deus e das suas promessas, né? Mas por outro lado, embora nós ainda estejamos nos encontrando aqui, nos deparando, né, com uma nação ainda incrédula, de coração duro, de fé vacilante, né, duvidosa, inconstante, né? Por outro lado, nós encontramos um Deus que não desiste desse povo. De um Deus que ainda se dá ao trabalho de levantar profetas, de pronunciar sua mensagem, sua palavra, chamando esse povo ao arrependimento, né? Mostrando para eles que existem dois caminhos e que eles precisam tomar uma decisão em relação àquilo que eles vão acreditar de fato. Deus ainda se preocupa com esse povo, ainda revela a esse povo os planos que ele tem para o futuro dessa nação. Imagine, um povo tão duvidoso, tão inconstante, um povo de coração duro, que levanta palavras duras, de graves acusações contra o caráter de Deus,
E Deus ainda se dando o trabalho de revelar para eles os planos maravilhosos que Ele tem para esse mesmo povo. Não é para menos que o profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 17, ele vai dizer: no dia em que eu agir, diz o Senhor, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho. Ainda que um filho, questione o seu pai, seja rebelde contra o seu pai, levante a voz contra o seu pai, faça graves acusações contra o caráter do seu pai, dê as costas para o seu pai, trate o pai do amigo, vizinho, mais pai dele do que seu próprio pai, mas ele não deixa de ser filho, e não deixará de ser amado pelo seu pai. E quando esse filho se arrepender e voltar, ele estará lá de braços abertos para recebê-lo e acolhê-lo de novo. Não importa quantas vezes ele erre e fale contra o seu pai, ele continuará sempre sendo amado pelo seu pai, sempre sendo amado pelo seu pai. Nós vimos na mensagem passada, queridos, que o povo, no último grande debate e discurso, entre Deus e o povo, muitos haviam levantado palavras duras contra o Senhor. E isso foi trazido à tona pelo Senhor nesse último confronto entre Deus e o povo através do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 13. E o Senhor disse: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E esse povo ainda de maneira dissimulada, cínica, ou talvez de coração duro e intencional, eles tenham de fato se voltado contra o Senhor, dizendo: em que nós temos falado contra ti? E aí o verso 14 diz: vocês estão dizendo, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, agora consideramos felizes quem? Quem é? Os soberbos, os arrogantes, Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Em que consiste essa grave acusação do povo a Deus, dizendo ser inútil servir a Deus e obedecer a eles? Porque eles olham para os arrogantes, para os ímpios e veem eles o quê? Prosperarem. Em suma, a visão que o povo de Deus tinha em relação a Deus e as suas promessas, sobretudo a sua relação com Ele e as bênçãos que eles haveriam de receber, se resumiam basicamente àquilo que eles iriam receber no presente, aqui na terra. Exatamente. Eles olhavam para a relação com Deus baseada numa relação de troca. Eu obedeço o Senhor, eu ando nos seus caminhos, eu sirvo ao Senhor e, em contrapartida, o Senhor me dá tudo que eu preciso aqui nesse mundo. O Senhor vai me dar tudo o que eu quero. E é interessante, porque Deus já havia chamado a atenção desse povo para resgatar a confiança e a total dependência de Deus, quando o Senhor Deus trouxe a acusação contra o povo de que eles estavam roubando a Deus. No entanto, esse povo, um povo materialista, um povo que estava muito mais preocupado em só erguer uma cidade que havia sido completamente destruída pelos babilônios, e eles queriam economicamente, financeiramente, se reerguer, se tornarem autossustentáveis, e sair daquela miséria, daquela pobreza toda, que era a realidade deles pós-cativeiro. No entanto, eles passaram a olhar para Deus como aquele que haveria de ajudá-los nesse processo de prosperidade, de crescimento, de só erguimento nas suas vidas pessoais. Então se tornou uma relação interesseira, uma relação baseada na barganha, na troca. Olha, Senhor, eu sirvo o Senhor, eu te obedeço, eu ando nos seus caminhos, em contrapartida o Senhor me abençoa. Só que o que estava acontecendo? Esse culto que eles ofereciam a Deus era um culto
vazio, um culto hipócrita, um culto, uma religiosidade vazia e superficial, baseada em segundos interesses. E Deus não queria esse tipo de culto deles. Eles não iriam jamais prosperar e conseguir algo da parte de Deus se eles continuassem vivendo esta relação de troca, de barganha intencional com o Senhor. E isso fez com que eles simplesmente revelassem aquilo que estava oculto no coração deles. Aquilo que talvez para os olhos de muitos fosse imperceptível, mas para os olhos de Deus já estava muito claro para ele. Foi exatamente na hora que eles decidiram botar para fora. Nós dissemos aqui aquilo que a Bíblia nos diz, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, quando eles verbalizaram essas palavras duras, dizendo, é inútil servir ao Senhor, o que nós ganhamos, afinal de contas, obedecendo o Senhor? E felizes são os arrogantes que prosperam, enquanto praticam o mal e saem ilesos. Quando eles verbalizaram isso, eles colocaram para fora e exporam exatamente aquilo que estava no coração deles, em relação a Deus. Era esse tipo de relação que eles estavam tendo com Deus e que foi colocado para fora, né? E Deus vai mostrar para eles que essa é a realidade do coração daquele que de fato não conhece o Senhor. Que muitas vezes diz conhecer a Deus, mas na verdade não conhece. Daquele que busca a Deus e se relaciona com Ele sobre os seus próprios termos, sobre a sua conveniência. Mas nem todos são assim. No meio desse povo todo havia um remanescente fiel. Havia um grupo de pessoas que temiam de fato o Senhor, que o reconheciam como Deus acima de tudo. Independente das circunstâncias, se ela mudaria ou não, eles continuariam servindo e adorando esse Deus com sinceridade, com verdade. A ponto de eles se reunirem, e o texto vai dizer que em um livro, um grande livro, um memorial, o nome daquelas pessoas havia sido registrado. Porque eles de fato temiam o Senhor e honravam o seu nome. O profeta vai dizer a esse povo, olha, Deus conhece o coração de todos. Ele sabe quem são aqueles que verdadeiramente andam nos seus caminhos e o servem, de todo o coração. E isso não é um retrato, um fruto, é uma consequência da circunstância, porque a miséria, a pobreza, as dificuldades, elas eram iguais para todos. Inclusive, eu quero aproveitar e até fazer uma correção, né? Semana passada eu falei a respeito de uma passagem que estava escrita em Eclesiastes, mas na verdade está escrita em Mateus capítulo 5, né? Jesus havia dito sobre o sol e a chuva, né? Que cai sobre justos e injustos. E esta é uma realidade. As dificuldades vêm para todos. A situação da nação, da cidade de Jerusalém, do processo no período pós-cativeiro, era igual para todo mundo. Mas enquanto alguns levantavam graves acusações contra Deus, dizendo ser inútil servir a Ele, outros perseveravam e diziam, não, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena continuar sendo fiel a Ele. Mesmo que as circunstâncias não sejam nada agradáveis, mas ainda assim vale a pena continuar sendo fiel. E o olhar de Deus estava sobre essas pessoas. Nós chegamos aqui, queridos, no capítulo 4, diante de uma continuação daquilo que começou, e nós vimos na semana passada, do verso 13 ao verso 18, mas há um fechamento, e de uma maneira extraordinária, algo maravilhoso é apresentado para nós no capítulo 4, como um fechamento, como um encerramento daquilo que deu-se início, e nós vimos na semana passada, no capítulo 3, verso 13 a 18. O que nos fala o capítulo 4? Deus está mostrando para esse povo que se há alguma dúvida, algum questionamento sobre aquilo que de fato vai acontecer com o ímpio, com o arrogante,
e aquilo que vai acontecer com os justos, essa dúvida será sanada de uma vez por todas agora, no capítulo 4. Porque Deus vai deixar muito claro para a nação qual é o destino final, último, do incrédulo, do de coração duro, de fé vacilante, do arrogante, do malfeitor, do idólatra, em contraste com o destino último e final, definitivo, do justo, do remanescente fiel, daquele que espera no Senhor e que persevera até o fim. É algo interessante de observar, né? Veja o que o verso 1 vai dizer para nós. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Voltando àquilo que eu havia dito no início, sobre secularismo e relativismo, né, que tem feito as pessoas desacreditarem na palavra de Deus, o que Deus está mostrando para o povo nesse primeiro verso aqui, é que talvez muitos, por achar que o tempo está demorando demais, que as promessas parecem demorar demais para se cumprir, que as circunstâncias à sua volta nada mudam, e que eles podem viver a vida da forma como estão, um dia após o outro, e que nada parece acontecer de mal, um dia eles serão pegos de surpresa. Um dia eles vão acordar e vão perceber a loucura dos seus atos. E como desperdiçaram o tempo das suas vidas. E desejarão voltar atrás e se arrepender, mas aí não haverá mais tempo. Uma das realidades mais duras e severas que a Bíblia nos relata, queridos, e que nós cristãos cremos ser a verdade, a palavra de Deus, e que Deus é tão fiel para cumprir as promessas dele feitas sobre a vida da igreja, é tão fiel também para cumprir essa, é a realidade do inferno. Essa, queridos, mas infelizmente já perceberam como muitos cristãos vivem as suas vidas de qualquer jeito? Porque o tempo vai passando, né? A gente começa a perder o sentido das coisas, o significado da fé, o significado de congregar, de estar junto, de ler a Bíblia, de orar, de obedecer, de viver em santidade, né? As pessoas vai passando o tempo, e aí é um pecado que se cede aqui, é uma brecha que se abre ali, e aí ele faz aquilo. Sabe aquela criança que quando vai fazer uma coisa errada, que o pai já falou para não fazer, e ele vai lá e faz, e antes de fazer ele dá aquela olhadinha para o lado, assim, para ver se o pai dele não está vendo, e aí quando ele vai lá e faz, começa assim, né? Ele vai lá, dá uma cutucadinha, e olha para ver se não tem ninguém, né? Aí vai lá de novo e dá mais um, e faz mais um pouco, e daqui a pouco ele já está todo lambuzado. Até a hora que o pai chega de surpresa, né, e pega no flagra. E aí ele já está ali, né? Lá em casa acontece muito isso, né? Eu chego, é engraçado, eu entro no quarto, eu pego os meninos no flagrante delito. E quando eu pego, eu falo, peguei. O Romeuzinho, ele fica desbaratinado, né? Ele fica de um jeito assim, olhando assim, aí joga para o irmão dele, aí o irmão dele apara e joga para o outro. Aí fica assim, eles não sabem o que fazem. Heitor sobe em cima da cama lá e pula em cima e enterra a cabeça no travesseiro como se ficasse invisível, né? Ninguém fosse vê-lo. É uma coisa impressionante, né? E é assim, muitos cristãos seguem um padrão de santidade, de obediência a Deus, mas vai chegando o tempo que a frieza, o secularismo, a relativização das coisas, né? Aí começa a criar aqueles pecados de estimação, né? E aí a pessoa vai se acostumando tanto com isso, e nada aconteceu, né, de ruim com ele, até que está tudo normal, está tudo bem. E o coração vai entrando num processo imperceptível de endurecimento, de insensibilidade, a esclerose cardíaca, né? Vai perdendo a sensibilidade, vai enrijecendo, vai endurecendo. A pessoa cria uma crosta, uma camada, uma capa
dura em volta do coração, que certas coisas que eram erradas antes e tão terríveis para ele, se tornaram normais, né? Até o dia que o Senhor vem os visitar. E aí quando esse dia chega, que dia terrível. Muitos lamentarão. Por que eu não dei ouvidos? Por que eu fiz isso? Por que eu não perseverei? Por que eu não continuei? Queridos, hoje em dia, a secularização e o relativismo se tornaram tão parte da vida das igrejas que, inclusive, afetou muitos púlpitos. Há muitos pastores que já não pregam mais sobre o inferno. Há muitos pregadores que já não tocam nem mais no assunto. Alguns acreditam, inclusive, que nem se pode mais falar a respeito de inferno, porque isso assusta as pessoas, isso afasta todo mundo, isso não atrai pessoas para a igreja. Por isso nós não podemos mais falar sobre inferno, pecado, condenação. São palavras muito duras, muito pesadas. Passou a existir um tipo de politicamente correto ou politicamente incorreto dentro da igreja, que certas palavras começaram a desaparecer do vocabulário dos cristãos. Isso é sério. Está de forma generalizada nas igrejas. Há, inclusive, um livro, queridos, que eu não recomendo você ler. Se você já leu, isso você não vai te fazer proveito nenhum, mas é um grande ministério nos Estados Unidos que influenciou muitas igrejas no Brasil, um pastor chamado Rick Warren. Ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito. Queridos, esse ministério, esse pastor, se você perceber, procurar analisar friamente, né, as pregações, o ensino, ele é uma pessoa que é uma das que excluíram do vocabulário e das pregações, dos sermões, a palavra inferno, pecado, condenação. Focou somente nas palavras positivas: amor, perdão, salvação, bênçãos. Mas inferno, pecado, condenação, isso foi excluído do vocabulário. E se não há consciência de pecado, se não há convicção da existência do diabo, do inferno e da possibilidade da condenação, que evangelho que nós vamos pregar? Sim. Sim. Temos que ser bem verdadeiros, bem sinceros. E agora, para isso serve as pregações, né, do púlpito. E quanto mais fiéis elas forem às Escrituras, mais preparada a igreja vai estar para lidar com o pecado, com o mundo e com as artimanhas do diabo, né, do inimigo das nossas almas, né? Nós não precisamos estudar os falsos ensinos, né? Basta conhecer muito bem a verdade, né? Mas isso é importante, né? Sim. Hoje eu vi um vídeo que foi publicado hoje, inclusive, na internet. Eu não sei o que esse camarada ele é, o que ele representa dentro da igreja dele. Mas é uma pessoa que gravou um vídeo e me parece ser um líder lá da Congregação Cristã do Brasil. E ele publicou o vídeo seguinte: ele afirmou categoricamente, inclusive o título do vídeo está lá. Eu vou depois compartilhar no grupo da igreja para os irmãos verem. Ele diz assim: nós não precisamos estudar a Bíblia, porque Deus derramou da unção do Espírito, da graça dele sobre a vida da Congregação Cristã do Brasil, e isso foi suficiente. Por isso nós não precisamos ler a Bíblia e nem estudar.
E de fato, faz parte da doutrina. Entendeu? Então, imagine só isso, queridos. E é por isso que tem muitas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. E chegando lá, a gente consegue imaginar o desespero, né? A gente não tem ideia do que é viver isso, porque o inferno, queridos, é uma realidade que a Bíblia deixa clara. E se você não estuda a Bíblia e não lê, como é que você vai saber? Abra sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Nós vamos voltar aqui para Malaquias de novo. Mas veja o que Paulo está dizendo à igreja. Sobre aqueles que perseguem a igreja e que fazem mal contra ela. 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. Alguém lê em voz alta para mim, por favor. 1, versos 6 a 10, de 2 Tessalonicenses. De 6 a 10. Verso 9 diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Como é que está a sua tradução aí, o verso 9? Isso. E o que é isso? Inferno. Inferno. O inferno não é só a ausência de Deus, é mais do que isso. É o derramamento do cálice da ira de Deus sobre todos aqueles que foram condenados. Então, se alguém chegar para você e dizer assim, o inferno não existe, isso é balela, o que tem de gente que fala isso, não é? Não, é conversa, é conversa de pastor para amedrontar as ovelhas, para fazer esse povo ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Tem gente que fala assim. Esses absurdos, né? Não, isso é conversa de padre, de pastor, isso é mentira. Inferno não existe. Queridos, nós vamos estudar um período bem breve, aqui assim que a gente terminar Malaquias hoje, algumas doutrinas de seitas e heresias. E existe uma hoje que está na moda aí através de um garoto propaganda. É muito respeitado, eu até, de certa forma, acompanho alguns dos seus conteúdos, mas assim, nessa área da arqueologia, né? Ele é chamado de Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo, bem respeitado. Mas na parte de teologia eu descarto completamente. Por quê? Porque o adventismo do sétimo dia, queridos, sabe no que eles creem? Eles creem na doutrina do aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? O aniquilacionismo diz que quando a pessoa chegar no dia do juízo final, da condenação, ela não vai ser condenada. Por quê? A igreja vai para o céu, ela vai para a glória, ficar na presença de Deus. Os que não creram em Cristo, forem condenados, é uma pena desproporcional você viver 70, 80 anos de pecado na terra para ficar a eternidade toda queimando no inferno. Então, é um juízo desproporcional. Então, eles creem que a alma ela será aniquilada. Ela simplesmente desaparecerá. E aí fica muito fácil, né? Viver a terra desfrutando dos prazeres do pecado e tudo, e no final eu não vou para o inferno, não, minha alma vai ser aniquilada, vai desaparecer, né? Então, imagine, queridos, uma coisa dessa. A Bíblia fala a respeito do inferno, fala da condenação, do juízo de Deus. Isso não é história para boi dormir, e nem fábula, nem mito, nem história de pastor, nem de padre. A Bíblia diz. Em outras palavras, o que Malaquias está dizendo para o povo, vocês estão dizendo aí que é inútil servir o Senhor e que os arrogantes estão prosperando
e vivendo suas vidas, passando por essa vida ileso, e que Deus está privilegiando os arrogantes, os ímpios, olha o que vai acontecer com eles no final. Vocês querem ser como eles? Ai, quem me dera ser como um arrogante. Feliz é o arrogante, porque ele prospera. Ele faz as coisas erradas e Deus não faz nada com ele. Você quer ser igual a essa pessoa? Você quer ser igual o povo lá de fora? Igual a Asaf, né? Salmo 73, olhava lá para o povo lá fora e via eles. Chegava a dar aquela invejinha no coração, né? Tipo assim, queria ser igual a ele. Queria ter o dinheiro que ele tem. Não faz nem ideia de como que essa pessoa conseguiu o dinheiro dele, né? Se foi de forma honesta ou não, mas ver ele desfrutando, né, de tudo, né? Eu queria ser igual a ele. Feliz é ele, porque tem tudo. Eu não tenho nada. O que eu ganho obedecendo a Deus? O que eu ganho indo para a igreja? Servindo ao Senhor? Olha o final. Há um caminho para o homem que parece ser bom, mas o final dele? A morte. Né? Por outro lado, né? Para os remanescentes fiéis, para aqueles que perseverarem, que esperarem nas promessas do Senhor e confiarem e não desistirem, né? Veja aí o que o verso 2 e 3 vai acontecer. Mas para vocês que reverenciam o meu nome. Então ele falou lá do ímpio, do incrédulo, né? Aquele que estava no meio do povo de Deus e que acusava a Deus, dizia que era inútil servir ao Senhor. Depois ele falou do remanescente fiel, né? Que se reuniu no meio do povo para honrar o Senhor, para temer a Ele. Depois ele começa o capítulo 4 voltando de novo, falando a respeito desse povo incrédulo, de coração duro. E agora, mais uma vez, ele volta a falar do remanescente fiel. Verso 2 e 3. Para vocês que reverenciam o meu nome, o que vai acontecer? Que maravilha, hein? Sol da justiça se levantará, trazendo salvação, trazendo cura. Tem palavra mais aí? Diferente? Cura em suas asas. Que coisa maravilhosa isso, né? A alegria da salvação quando ela se manifestar. Imagine você viver essa vida com tanto sofrimento, com tanta dor, tanta angústia. E você clamar tanto a Deus: Senhor, vem em meu favor. Me salva, me cura, me liberta desse mundo de sofrimento, de dor, de luto. E aí, de repente, você olha para o horizonte, pensa aquela noite chuvosa, aquela tempestade, com aqueles raios e relâmpagos, né? Aquele vento que você escuta o zumbido dele, né? O assoviar do vento, aquela chuva, aquela angústia. E aí de manhã, cedo, você abre a janela, escuta o passarinho cantar e olha para o horizonte, vem raiando o sol, brilhando, trazendo esperança e fazendo a erva crescer e florescer. Que coisa maravilhosa! Que renovo, que esperança, que alegria! O sol da justiça brilhou. Tem uma frase interessante, né? Na verdade é um trecho de um livro de John Piper. Ele diz: a luz desse sol, chamado Malaquias aqui, de sol da justiça, né? A luz desse sol um dia irá brilhar sobre esse povo. E ele brilhará sobre todas as densas trevas que cercaram o povo de Deus durante tanto tempo. E para nós, essa luz fará com que nós enxerguemos tudo aquilo que Cristo enxerga. Aquilo que as trevas e a escuridão que nos cercavam, nos impediam de enxergar, quando a luz do sol da justiça brilhar, nós passaremos a enxergar como Cristo enxerga as coisas. E ele diz mais: quando o sol da justiça brilhar, revelará para nós a verdade de tudo. Trará sentido e significado a tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos nessa terra. E que antes do sol brilhar, nós não entendíamos o porquê nós estávamos ali vivendo aquilo. Quando o sol brilhar, revelará a verdade,
o sentido, o significado de todas as coisas. Em um tempo de relativismo moral e intelectual, quando o sol da justiça brilhar, todos terão seus olhos abertos e enxergarão a loucura dos seus atos. Ele dominará com justiça e sobre os homens. Ele dominará com justiça sobre os homens. E é como a luz da manhã, quando sai com resplendor, depois de uma noite longa de chuva, fazendo brotar a erva do campo. O que Isaías capítulo 60, verso 1 a 5 nos diz? Abre aí. Isaías 60, verso 1 a 5. Leia em voz alta para mim, por favor. Isaías 60, verso 1 a 5. Imagine. De quem que Isaías está falando? Quem é a resplandecente luz que brilha sobre o povo, que dissipa as trevas no meio da nação? Quem é o resplendor da glória de Deus? Vai lá em Mateus capítulo 17, verso 1 a 3. Mateus 17, de 1 a 3. Leia em voz alta aí, de 1 a 3. Grave bem esse texto aí de Mateus 17, 1 a 3, né? Primeira coisa que aconteceu no verso 2, ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o quê? E a sua roupa ficou branca como a luz. E depois apareceu quem? Moisés e Elias. Malaquias 4. Nós temos o verso 2 falando sobre o sol da justiça, que traz alegria, cura. E depois os versos 4 e 5 vão falar a respeito de Moisés e Elias, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Só para a gente finalizar essa parte, Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Alguém lê em voz alta para mim. Apocalipse 21, verso 23. Olha isso. Quem é que ilumina a cidade santa? A nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Não haverá sol, não vai precisar, por quê? Porque a glória de Cristo será a candeia. Ele que vai brilhar com a sua glória e iluminar tudo, né? Olha o que Malaquias está preparando o povo, né? Antes dos 400 anos de silêncio. Diante das graves acusações que o povo faz, da desconfiança, né?
Ele está dizendo, olha, o final dos malfeitores, dos incrédulos, dos acusadores, dos ímpios, será o inferno. Mas aqueles que temem no Senhor, que esperam nele, que perseverarem um pouquinho mais. Como é que vocês dizem aqui no sul de Minas? Um cadinho. Espera um cadinho. Jesus já vai aparecer. O sol da justiça já vai brilhar. Ele vai dissipar todas as trevas. A esperança de vocês será renovada. Vale a pena servir ao Senhor. Sim. Cristo é, como Hebreus diz, o resplendor da glória de Deus, do Pai. E Ele é tão glorioso que Ele será o sol da justiça, tanto no primeiro advento, na vinda dEle, nós vimos isso em Mateus 17, quanto também no segundo advento, na segunda vinda. Tanto para esse povo que aguardava o primeiro advento, quanto para nós hoje, que cremos no primeiro e aguardamos o segundo. Ele foi, é e sempre será o sol da justiça, o resplendor da glória de Deus. A luz que brilha em meio às trevas, que traz esperança. E aí qual é o resultado de se ter um encontro com Cristo? E de se provar que de fato Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Capítulo 4, verso 3 de Malaquias, ele diz, aliás, final do verso 2, ele diz, vocês sairão e saltarão como bezerros dentro do curral. Aí a irmã Zé Maria que vai falar para a gente. Né? Guardar o bezerro lá no curral, lá, né? Deixar ele um bom tempo. Período do abrigo ali da chuva, do inverno, né? Ele tem que ficar guardado no curral. E aí depois de um longo período, você solta, abre a porteira lá e ele sai. Como é que ele sai? Sai saltando e pulando, dando coiçada. Né? Imagem. Aconteceu lá. Na hora de abrir, na hora que abrir, você tem que abrir e sair de perto, senão você vai sobrar coisa. Vocês vão sair saltando e pulando de alegria. O que mais que ele fala quando isso acontecer, né? E agora se referindo ao segundo advento, né? Verso 3. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está dizendo que no último dia, no segundo advento, quando o sol da justiça se manifestar novamente com a glória, o resplendor da glória de Deus, vocês serão participantes juntamente com ele no juízo dos ímpios. Aqui, essa passagem, esmagarão os ímpios, essa expressão aqui, ela está em concordância ou em consonância com Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Ele virá e esmagará a cabeça da serpente. Antes, ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Quem disse isso? Deus. Para quem? Para a serpente. Na presença de quem? Do homem e da mulher. Mesmo diante do pecado do homem e da mulher, eles presenciaram ali, ainda que de forma indigna, na queda do pecado, na desobediência, na incredulidade dos seus corações, mas ali eles presenciaram a promessa da salvação, de que um dia o Senhor viria e esmagaria a cabeça da serpente. A igreja, o povo que foi redimido, que foi lavado, perdoado, salvo pelo precioso sangue de Cristo, no último dia estará lá presente também, participando desse dia, em que eles contemplarão o Senhor esmagar a cabeça, definitivamente a cabeça da serpente. Por fim, o texto termina, verso 4 e 5. O texto caminha para o final aqui, queridos, chamando a atenção do povo para aquilo que Deus havia feito no passado. Vale a pena servir o Senhor,
vale a pena perseverar, esperar, continuar confiando no Senhor, porque o Senhor há de se revelar em glória, o sol da justiça virá, ele brilhará sobre as trevas. Então, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. A lei do Senhor, também chamada aqui de decretos e ordenanças. Horebe aqui é o Monte Sinai, né? O que Malaquias está dizendo? Lembrem-se, olhem para trás, olhem para o passado. Lembrem-se da lei, dos decretos, das ordenanças. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, lembre-se do padrão de santidade que Deus compartilhou com vocês. O Deus de vocês é um Deus santo. E a santidade dele foi revelada a vocês por meio dos decretos dele, das ordenanças, da sua lei. Então, lembrem-se disso. Não se esqueçam de viver uma vida reta diante do Senhor, porque reto é o Senhor. Vivam uma vida santa, porque santo é o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Agora, depois de olhar para trás, quando ele diz, lembrem-se, né? Verso 5, ele diz, vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações de seus pais se voltem para os seus filhos, e os corações de seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, olha, eu vou enviar um profeta que virá no espírito de Elias. Ele será exatamente como Elias foi. Pregará uma mensagem de arrependimento. Essa foi a mensagem de Elias e essa será a mensagem também de João Batista. Malaquias está prevendo aqui a vinda, mais uma vez, a vinda do precursor do Messias. Aquele que viria para preparar o caminho do Salvador, do sol da justiça. Ele virá no espírito de Elias e pregará uma mensagem de arrependimento. Mateus capítulo 3, vira uma página aí na sua Bíblia, ou duas, né? Mateus 3, verso 11 e 12. O que João Batista pregava? Lê em voz alta para mim, por favor. Mateus 3, 11 e 12. Olha só isso. A mensagem de João Batista apontava para quem? Para Jesus. A lei foi dada ao povo, o que Paulo nos ensinou lá em Romanos capítulo 7? Foi dada ao povo para revelar o estado mau do seu coração, a condenação que a lei impunha sobre o povo. Ao tentar obedecê-la, nós haveríamos de fracassar e logo percebermos o quão miseráveis e pecadores nós somos e o quão carentes nós somos da misericórdia, do perdão, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quem é que veio a esse mundo e cumpriu toda a lei? Jesus. A mensagem de João Batista, no espírito de Elias, apontava para Jesus. No monte da transfiguração, Mateus 17, o rosto dele brilhou como o sol. Sua roupa ficou branca como a luz. E logo apareceram Moisés e Elias. Quem é o personagem principal de Malaquias capítulo 4? Jesus. Ele é o personagem principal da história. Todos os demais aqui, todos os outros aqui mencionados, Moisés, Elias, João Batista, o povo de Israel, Malaquias, todos eles são personagens secundários. São apenas meros coadjuvantes. Mas todos eles estão ali falando a respeito da mesma pessoa, Cristo. Como é que o Antigo Testamento termina? Cristo. Isso para chamar a atenção nossa, queridos. Como é que a Bíblia começa lá em Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ele disse, haja luz, e houve luz. O mundo foi criado pela palavra. Quem é o Logos? O verbo eterno. Cristo, ele é a palavra, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gênesis começa com a palavra.
O poder da palavra de Deus que trouxe à existência tudo. Do nada trouxe à existência todas as coisas. O verbo, a palavra. Como é que o Antigo Testamento termina? Cristo, o sol da justiça. A luz que brilha e dissipa as trevas. Apocalipse termina com a luz, a candeia que ilumina a Nova Jerusalém. Qual é o assunto da Bíblia? Jesus. De Gênesis a Apocalipse. O assunto da Bíblia é Jesus. Se alguém perguntar para você, do que a Bíblia trata? Qual é o tema? São muitos temas, são muitos assuntos. Não. Tudo converge para uma única e exclusiva pessoa. Cristo. Jesus. Ele é o assunto da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. A última, eu quero só fazer uma aplicação final aqui, queridos. Quando a Bíblia, ela nos chama de justos, nós não somos chamados de justos por causa de uma justiça própria nossa. Ela não tem a ver com nós, tem a ver com aquele que nos justificou perante o Pai. Então nós só somos chamados de justos por causa de Cristo. Porque Ele é justo e Ele nos justificou diante de Deus. E outra coisa importante para fechar aqui. Nós só vivemos em obediência, santidade e gratidão a Deus é somente por aquilo que Ele garantiu a nós por meio de Cristo Jesus no porvir. E não por aquilo que Ele nos dá aqui no presente, nesse mundo. Se a sua obediência a Deus e a palavra dEle, se a sua vida de santidade, de serviço ao Senhor, está diretamente condicionada àquilo que Deus vai te dar no aqui e agora, você vai se frustrar igual o povo de Judá. E vai dizer, é inútil servir ao Senhor. O que nós ganhamos com isso? Por isso nós só obedecemos a Deus e andamos nos seus caminhos e somos gratos a Ele por aquilo que Ele fez em Cristo e nos garantiu no porvir. Porque dinheiro nenhum desse mundo, riqueza nenhuma, prosperidade nenhuma desse mundo, nada que esse mundo pode te dar, pode comprar aquilo que só Cristo pode te dar através do seu sacrifício na cruz. Amém? Então vamos orar, né? E agradecer a Deus pelos ensinos dele, a sua palavra, através desses profetas. Né? Irmã Gislene, esteja fazendo essa oração por nós.